aqui, né? E depende da qualidade dos frutos e também a resistência das doenças. É insubstituível na soja e na cana, que é o que a gente utiliza para substituir o combustível também. Lembra que o Brasil acrescenta um pouco de etanol, que vem uma parte da cana, uma parte do milho, mas uma parte da cana, na hora que a gente vai enriquecer, não, né? Mas empobrecer a nossa gasolina ali, mas que barateia o preço e que acaba que o Brasil tem uma proteção por conta do mercado flex ali, né? Acaba que a gente, quando a gasolina aumenta, a gente tem um outro produto. Então, é uma vantagem muito importante do Brasil, sei que todo mundo reclama, né? Mas é uma vantagem muito importante do Brasil de não depender somente de gasolina. Então, o que a gente teve, por exemplo, um país que também tem essas coisas, né? O que a gente teve ali em comparação com a Índia e com o Brasil, né? O que a Índia fez quando ela descobriu que isso ia dar problema? A Índia antecipou as importações de fertilizantes assim que o conflito começou, então na hora, diversificou as rotas, né, em compras da Rússia e do Marrocos pelo Cabo de Boa Esperança. Ela aumentou a produção interna de ureia em 23%, adquiriu muito gás, né? Em março de 2023, eles estão com estoque recorde agora de ureia, DAP e NPK, que é o potássio. E a Índia não deve sofrer nessa safra agora. Agora o Brasil está sem reserva estratégica de fertilizante, 85% dessa dependência de importação. O Plano Nacional de Fertilizantes foi lançado em 2022, depois da alta gigantesca de preço, mas o avanço é muito pequeno até 2026 agora, então rolou. O governo já reconhece um elevado risco de desabastecimento, né? E outros países cortaram impostos de importação para atrair o estoque. Momentaneamente, o Brasil ainda não fez isso. Então, o Brasil ele está atrasado. 3 dias atrás, agora o Brasil acabou de aprovar a zeragem de imposto, já muito atrasado, né, em relação ao que dava para a gente fazer. Então, a gente deve ter aqui um impacto principalmente na laranja, né, no café, no algodão, na cana-de-açúcar, no milho e principalmente na soja aqui, que são mercados muito importantes para o Brasil. A soja sendo o mercado mais crítico e o que mais gera um superávit na balança comercial. E quando a gente vai olhar o que a gente produz aqui, né, você tem o potássio de Altazes no Amazonas, está em desenvolvimento, tem uma reserva de 1,8 bi de toneladas, tem um potencial para atender 30% da demanda, mas só tem a produção prevista para 2028. O fosfato de Tapira e Catalão, e está em operação, cobre 55% do fosfato consumido no Brasil. A Mosaic e a Vale Fertilizantes operam aí, né, principal alternativa ao Golfo aí no curtíssimo prazo, então essas empresas até vão se beneficiar. A Biofertilizantes da Embrapa está em projeto piloto também, ainda não consegue atender muita coisa, tem uma escala comercial bem limitada, começou agora em 2026, e a reserva estratégica aí, a FEF está sem legislação aprovada, né? A Índia e os Estados Unidos têm reservas estratégicas, o Brasil enfrenta aí uma crise em 2026 e ainda não tem essa reserva, que seria o estoque, né? A reserva estratégica desse tipo de material o Brasil não tem. Então o que a gente pode ter aqui no cenário futuro, né? Se o Hormuz reabrir de 60 a 90 dias a partir de agora, o Brasil redireciona via Canadá e Marrocos, né? Então vai ficar tudo certo, dá ok. A safra de 2026 e 2027 ela vai ter uma queda na margem, mas não afeta muita coisa, a ureia se estabiliza e a PNF vai ganhar uma urgência política. Lógico que todos os deputados vão querer falar sobre isso agora, a gente deve aprovar o plano agora. Deveria ter aprovado lá em 2022, na hora que teve aquele pico, mas deixou de ser urgência. O Brasil funciona assim, né? Saiu do radar de problema e espera a próxima eleição. Agora estamos na próxima eleição, deve ter algum tipo de solução. Agora, se o Hormuz permanecer restrito aí por 4 a 5 meses, a ureia pode ir para mais de $700 a tonelada, a produtividade de soja pode cair de 15% a 25%, o PIB do agro recua, levando diretamente o Brasil inteiro a recuar no PIB, né? E impacto direto no câmbio, inflação de alimentos, a gente vai começar a pagar muito mais caro nas coisas. O Brasil deve pedir emergência diplomática aí e oferecer isenção de impostos, né, nos fertilizantes aí para todo mundo importar. O cenário otimista. Bom, essa crise pode acelerar a aprovação do FEF, a reserva estratégica de 90 dias. A Altazes pode receber a licença ambiental o mais rápido possível, considerando a emergência. Os biofertilizantes podem ganhar escala rápida, com o governo brasileiro ofertando dinheiro, igual fizeram com o IA agora, mas numa escala muito maior. E o Brasil acaba ficando mais forte com a crise. Se a gente souber o que fazer agora, pode ser que a gente deixe essa dependência, né? E esse mercado passar a ser interno. Então pode acontecer isso. Agora, é entender o que vai acontecer. Nesse cenário, o Brasil quebra, Raul, o Brasil deixa de existir, né? Eu vi algumas pessoas lá no exterior falando que o Brasil vai deixar de existir, etc. Não, pessoal, as cadeias de composição do Brasil, elas conseguem se recompor em determinado período de tempo. A gente não está num risco sistêmico, tanto é que você vai encontrar investidores do planeta todo, cara, investidores de Dubai, investidores dos Estados Unidos, investidor da China, todo mundo alocando dinheiro no Brasil exatamente pelo Brasil não estar envolvido diretamente no conflito. E outro ponto é, os Estados Unidos têm interesse estratégico no Brasil continuar operando, em vários outros pontos, não nesse específico, mas em vários outros pontos tem interesse estratégico
estratégia, tanto é que as tarifas impactaram o PIB americano. Então, nesse cenário, quando eles testaram, né, colocar imposto sobre suco de laranja, etc., isso é a mesma coisa. Se eles mantiverem o Estreito de Hormuz fechado, eles vão colher o aumento do produto lá. E a China, mais do que nunca, tem interesse em manter isso aqui funcionando. O Irã e o Oriente Médio, de modo geral, tem interesse gigantesco porque a gente alimenta boa parte da população deles com carne. Então, quando a gente está falando de carne halal, né, que é o abate de carne pelos preceitos da religião deles ali, você tem o Brasil como um dos principais fornecedores, né? E de carne kosher também. Em Israel ali, a gente é um dos principais fornecedores. Ou seja, a gente alimenta essas bocas todas. De forma que não é muito estratégico para o mundo pressões prolongadas sobre o Brasil. Uma pressão de 90 dias, uma pressão de 6 meses, ela é normal. Ela pode abrir uma janela para você que é investidor fazer uma alocação inteligente. Não é sempre que você tem uma janela para comprar as empresas brasileiras baratas. Se sacudir, se der um balança-caixão, aproveita, faz suas alocações, entenda como o Brasil é estratégico nesse momento. Muito mais seguro que várias dessas potências, é o que todo mundo já percebeu, é aquele lugar que não tem histórico de conflito. Tomara que a gente permaneça sem ter esse histórico de conflito, sem ir para esse lugar, né, de entrar em confusão que não é nossa, um país completamente diplomático, dizendo, gente, a gente só quer plantar nossas coisinhas aqui, não vamos mexer com isso não. Se o Brasil seguir essa estratégia e compor a cadeia de produção, se os políticos forem espertos, quer pedir demais, a gente teria um Brasil extremamente mais forte e ainda mais viável como investimento, que diminui nosso risco sistêmico. Então a gente pode aproveitar essa janela para se tornar um país mais viável e se der uma bagunçada, a gente tem uma queda no PIB, ela é momentânea. O Estreito de Hormuz, ele não pode permanecer fechado. Ele pode permanecer fechado por um período específico de tempo, isso tem que reabrir. De um lado, a gente ganha dinheiro com Petrobras. De um lado, a gente ganha dinheiro com o nosso petróleo ficando mais caro. A gente ganha dinheiro com nossas commodities que as pessoas precisam ficando mais caras. De outro, a gente perde a oportunidade, né, de importar insumos um pouco mais baratos, etc. Tem motivo para pânico? Não, né?